O Grupo Mulheres do Brasil apresenta Rede Multiplicadora Fala Maria. Para você, mulher, entender seus direitos. Podcast e YouTube com aulas especiais, linguagem simples e conteúdos relevantes. Vem com a gente, você não está sozinha. Fala Maria. Olá, pessoal. Meu nome é Marília Botto, sou advogada especialista no direito das mulheres e hoje quero falar com vocês sobre medida protetiva de urgência. Antes de começar minha apresentação ou falar sobre mim mesma, eu gostaria de fazer minha autodeclaração para os deficientes visuais. Eu sou uma mulher loira, branca, cabelos ondulados até a altura do ombro, estou com batom escuro, tenho olhos claros, estou com um brinco de pérola, unhas vermelhas, anel vermelho com dourado, um vestido preto com bolinhas brancas, né, de poá. Então, essa é um pouco da minha autodeclaração para os deficientes visuais. Agora, eu quero subir minha apresentação para a gente começar a nossa aula e falando um pouquinho, né, de quem eu sou. Antes de tudo, eu fui uma vítima de violência doméstica, então eu falo no lugar de fala de quem realmente viveu todas as nuances de ter sido vítima de violência doméstica, sofrer todas as formas de violência contra as mulheres. Então, a partir da minha dor, eu acabei transformando isso em trabalho em prol das mulheres, inclusive dentro da minha área. Então, como eu já disse, meu nome é Marília Botto, sou advogada, líder no Comitê de Combate à Violência contra as Mulheres e Meninas, no núcleo aqui do Rio de Janeiro, presidente do Instituto de Superação da Violência Doméstica, presidente também da Comissão de Estudos sobre Discriminação Interseccional na OAB-RJ, dentre outras demais funções que hoje exerço. Não estão todas enumeradas aqui, mas é um pouquinho do que a Marília faz hoje em dia, né? Vamos começar falando sobre a medida protetiva de urgência. Antes de tudo, eu queria frisar que é muito importante que quando nós formos atender vítimas de violência doméstica, ou se você for vítima de violência, não avise o seu agressor. Porque se você avisa o seu agressor, você comunica a ele que você vai pedir a medida protetiva, você está se colocando em risco. A chance de feminicídio é muito maior entre a decisão do rompimento do relacionamento abusivo até 3 meses depois. Vários estudos comprovam isso. Então, se você está comunicando, tô indo lá na delegacia, pedir medida protetiva contra você está anunciando e você aumenta a chance de risco dessa vítima sofrer uma possibilidade de feminicídio. Em outro momento, a gente pode falar um pouco mais sobre o protocolo, os riscos, né, do protocolo, quais são os indicadores de riscos, mas eu gostaria de frisar isso. Não comunique ao abusador que vai pedir medida protetiva. E também não fique ameaçando, porque se você ameaça, ele já vai se preparando para aquilo, né? E as mulheres muitas vezes acabam tomando essa atitude, achando que vão conseguir controlar o abusador, quando na verdade nunca a gente consegue controlar o abusador. Não depende da atitude da mulher o controle do abusador. O que é medida protetiva de urgência? Ela é uma decisão judicial, em regra, a gente vai explicar um pouco mais à frente, concedida à mulher, a qualquer mulher, visando o quê? A sua proteção de acordo com a sua necessidade dessa mulher. Então, como o próprio nome também diz, é de caráter emergencial. Para quem que serve a medida protetiva de urgência? Primeiro, como eu falei, é para todas as mulheres. Então, mulher trans, mulher lésbica, todas as mulheres, gênero, mulher se identificou como mulher. A Lei Maria da Penha vai servir para você e, portanto, você pode pedir a medida protetiva de urgência. Tivemos a decisão do STJ falando em relação às mulheres trans, mas a própria lei já dizia isso. Gênero, mulher, a medida protetiva, a Lei Maria da Penha está valendo e, portanto, pode ser solicitada a medida protetiva. E quem são as vítimas de violência doméstica, né? Porque para pedir medida protetiva precisa ser vítima de violência doméstica. E a Lei Maria da Penha, no artigo 5º, fala o quê? Precisa ser dentro da mesma unidade doméstica, ou seja, dentro da mesma casa, dentro do mesmo apartamento. Então, pessoas que moram juntas podem ser pedido a medida protetiva em relação a essas pessoas. No âmbito da família, então, na mesma família, né? Assim, é tio, é tia, é mãe para filha, filha para mãe, para avó. Então, dentro da mesma família, ou, né, uma dessas coisas, mesma unidade,
na mesma família, ou relação íntima de afeto. Normalmente as pessoas pensam que é só para relação íntima de afeto, mas tem para esses dois outros casos também é aplicado a Lei Maria da Penha. E aí, quem que pode pedir a medida protetiva? É normalmente a mulher que pede, e através de quem que ela pede? Ela pede através do Ministério Público ou ela mesma pode requerer isso, né? A própria ofendida pode solicitar através de defensor público, através do próprio Ministério Público ou através de um advogado particular. Também tem a possibilidade, em alguns estados, de aplicativos específicos. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o Maria da Penha Virtual, que também é o mesmo aplicativo que está começando a ser usado no Tribunal de Justiça de João Pessoa, né, da Paraíba, e arredores ali também já está funcionando. A vítima preenche, né, em Alagoas, salvo engano, também tem um aplicativo. É importante você verificar no seu estado se existe essa possibilidade, se existe esse aplicativo ou similar para essa confictura. Mas a própria vítima pode preencher os dados, sobe as fotos dos documentos, as fotos, né, do machucado, e aí esse aplicativo já vira automaticamente um processo e vai direto para o juiz. Quem concede, em regra, é o juiz. A gente vai falar um pouco mais à frente que também, em algumas hipóteses, outros órgãos também podem deferir, né, conceder essa medida protetiva. Mas então, normalmente é a vítima que solicita, pode pedir. As pessoas sempre imaginam delegacia, né? Mas não precisa ser necessariamente da delegacia. Dependendo se for um policial, por exemplo, você pode ir direto no Ministério Público, falar com o Ministério Público, e o Ministério Público propõe a ação perante o juiz. Então, via de regra, a ofendida solicita ou através do aplicativo, ou através da Defensoria Pública, ou advogado particular, ou do próprio Ministério Público, e aí propõe uma ação judicial que, se tiver, né, na cidade onde ela mora, um juízo competente, e aí em alguns lugares é juizado de violência doméstica, outro é vara de violência doméstica e familiar, e aí ela solicita essa medida protetiva. Aqui a gente está com algumas medidas protetivas de urgência, né? E aí, aqui a gente vai ver, é copia e cola da própria lei. Então, aqui é o artigo 22 da Lei Maria da Penha, e ele fala que tem várias medidas protetivas de urgência. A gente fala MPU para facilitar, porque o nome é muito grande. Então, medida protetiva de urgência. Então, nós temos várias possibilidades, né? Aqui nós estamos com 7 possibilidades, mas o próprio caput que a gente fala, que é o começo, né, do artigo, ele fala, entre outras. Então, a depender da situação daquela mulher, eu posso solicitar, tanto na delegacia quanto no Ministério Público, ou através da Defensoria Pública ou de advogado, eu posso pedir outras formas de medidas. Então, a primeira que a lei cita é a suspensão da posse de armas, ou a restrição da posse de armas. Isso principalmente quando envolve polícia, né? A mais comum de todas é o inciso 2 e o 3, que a 2 diz o quê? Afastamento do lar do agressor, o agressor sair da casa. O 3, a proibição de contar, a proibição de determinadas condutas, né? Como, por exemplo, a mais comum é a proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas. Aqui é muito importante frisar que a maioria das decisões já vem proibição de contato entre fulana de tal e dos familiares e das testemunhas. E aí muitas mulheres acham que aqui está valendo para mãe, pai, né, periquito, os filhos do casal, mas não. Embora nos textos estão escrito que familiares e testemunhas é uma forma de coibir eles, mas se não tiver o nome específico dos filhos, não vale em relação aos filhos. Se não tiver para fins de descumprimento da medida protetiva. Porque como é muito genérico, eu não sabia que estava valendo para os filhos, então não conta. Precisa ter o nome específico na decisão judicial do nome da pessoa sobre a qual não pode se aproximar. Então, o outro também, proibição de contato com a ofendida, é muito comum, né? Essas dois, A e B, os mais comuns efetivamente. Proibição de frequentar determinados lugares, por exemplo, vou naquela igreja católica desde que nasci e quero que ele não vá lá. Ou eu trabalho naquela rua, naquele endereço, proibindo que ele vá naquele endereço. Então, eu posso solicitar que ele seja proibido de ir em determinados lugares para que o acesso, né, à vítima seja reduzido.
A restrição ou suspensão de visitação de dependentes menores, você vê que aqui ele está no inciso separado. A suspensão ou a restrição da convivência, visitação, não é muito o termo mais utilizado, porque genitor e genitora não podem visitar seus filhos, né? Precisam conviver. Então, seria outra nomenclatura mais correta, mas aqui ainda está uma nomenclatura antiga. Precisa estar expresso, restrição ou suspensão de visita de menores, né, dos seus dependentes. E é muito raro conceder. Normalmente, quando são casos de tentativa de feminicídio, são casos em que há muita comprovação em relação ao abuso sexual, porque às vezes o abuso também é em relação à genitora e à criança, né? E aí você pode fazer uma combinação também de leis. Mas precisa, para valer, precisa estar expressamente escrito esse inciso: restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores. Dependentes são os filhos menores. E normalmente, aí, antes de se conceder isso, é ouvida pela equipe multidisciplinar do Tribunal de Justiça. A outra possibilidade que a lei traz, infelizmente, pouquíssimo é utilizada, talvez porque ou as pessoas não pedem ou os juízes estão reticentes, né, não estão querendo fornecer. Mas o juiz de violência doméstica pode determinar a fixação de alimentos provisórios em relação à mulher ou em relação aos seus filhos. Mas, infelizmente, é pouco comum essa utilização de fato. A outra possibilidade que a lei nos dá no inciso 6 diz comparecimento do agressor aos programas de recuperação e reeducação. Aqui são os agressores, eles podem frequentar grupos reflexivos, e tem diversos estudos que comprovam a eficácia desses grupos reflexivos para o homem, né, no sentido dele não ser reincidente, né, não que a mulher tem que se separa e pede só isso daqui, ou continua na mesma casa e pede só essa medida protetiva e ele vai participar do grupo. Nós pedimos, mas muitas vezes nós pedimos enquanto advogados, né, ou enquanto possibilidade de vítima, mas nem sempre o juiz vai conceder, porque vai depender se a equipe multidisciplinar vai entender necessário aquele caso ou não, se tem vaga também ou não tem, ou se até existe. A lei determina que exista, mas nem sempre, não é uma realidade em todos os lugares. E aí, por fim, nesse artigo, né, nessa possibilidade, também o acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio, que também é esses grupos reflexivos, né? Que também é a mesma situação que a gente estava falando antes. Mas o que a vítima, né, ofendida, pode solicitar também? E aí, novamente, aqui a gente está falando do artigo 23 e do artigo 24 da Lei Maria da Penha. No artigo 23, sem prejuízo de outras medidas. Então, essas são algumas das principais, mas você pode elaborar, de acordo com o caso concreto, uma medida necessária específica para aquela vítima. Então, a primeira coisa que o juiz pode fazer é encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ao atendimento. Aqui a gente pode entender que são as casas-abrigo, abrigos sigilosos. Abrigos sigilosos não é um abrigo voltado para pessoas em situação de rua. É um abrigo específico para as mulheres nessa situação de ameaça de morte. Para estar lá dentro, ela precisa ter uma ameaça de morte ou uma tentativa de feminicídio. Ela precisa realmente... Por que é que ela precisa? Porque nesses lugares ela não pode ter contato com o mundo exterior, não pode ser usuária de droga, ela pode levar seus filhos até 18 anos. Então, o juiz pode determinar para que o abrigo sigiloso receba essa mulher. E ela vai ser conduzida, né, ali provavelmente por um carro ou estadual ou municipal até o abrigo sigiloso, e ela não vai poder ter contato com a família dela quando ela bem desejar, porque tem todo um protocolo de atuação e de como proceder dentro dos abrigos sigilosos. Ela pode ter contato com a sua família, mas não é quando ela quer, é quando a organização do abrigo consegue conceder isso a ela. Ela sai para as audiências, ela sai para a consultoria na Defensoria Pública, ela tem cozinheira, né, tem comida, é tudo um ambiente preparado com psicólogo, assistente social, exclusivamente para mulheres em situação de ameaça de morte. Esse é o lugar que está se referindo a esse inciso. O inciso 2, aqui, ele fala sobre determinar a recondução da ofendida e seus dependentes ao respectivo domicílio. Esse é
Primeiro aqui, após o afastamento do agressor. Então, primeiro você manda o agressor sair de casa, e aqui o agressor pode ser qualquer pessoa, tá? A gente falou ali, a vítima tem que ser mulher, mas o agressor pode ser outra mulher, pode ser um homem, pode ser de qualquer gênero, né? Independe de gênero o agressor. Aqui agressor é no sentido diverso, né, da conjunção. E aí o agressor pode ser qualquer pessoa e ele é afastado da casa, né? Ele é determinado que ele saia de casa e aí depois disso o juiz manda a mulher e os filhos, a mulher nesse caso, e os filhos, seus dependentes, a retornar para casa. A outra possibilidade do artigo 3 é determinar o afastamento da ofendida do lar. Aqui é sem prejuízo dos direitos relativos aos bens, guardas e filhos e alimentos. Por que que tem aqui? Nossa, mas por que que o juiz pode determinar que a ofendida, que a vítima, saia de casa, né? Não faz muito sentido. Mas nós temos um dispositivo na lei que fala sobre, por exemplo, o uso capião por meação. O que que é isso? É quando uma das partes, né, digamos que tem um casamento, comunhão parcial, foi adquirida uma casa, constância do casamento, então pertence ao homem e à mulher nesse exemplo, e aí a mulher sai de casa, né? E aí, só que ela não entra com nenhum processo de violência doméstica, não entra com ação de divórcio, nem partilha, não entra com nada. E ela deixa passar 2 anos, porque foi muito difícil, ela conseguiu escapar das garras, né, do abusador, e depois de 2 anos, ela vai lá e quer a metade do que é dela, a casa que ela ajudou a comprar, né? Enfim, que ela foi comprada na constância do casamento. Ela perdeu totalmente o imóvel se ela não fazer nada em 2 anos. Por que que ela perde tudo? Porque o agressor, no caso, ele usa o CAP por meia-ação. É um instituto dentro do nosso Código Civil que permite. Então, esse inciso aqui, quando ele fala determinar o afastamento do lar, é para dizer: olha, essa mulher ela está saindo de casa, não é porque ela quer sair e abandonar a casa e não quer o seu bem, ela está saindo ali porque ela está sofrendo uma violência doméstica. Então, ela contesta, né, perante o juiz que ela está saindo, mas é por conta disso. Então, esse dispositivo aqui é utilizado para situações como essa, por exemplo. O inciso 4 diz determinar a separação de corpos. Antigamente se falava separação de corpos e depois o divórcio. Hoje em dia caiu em desuso, nós entramos diretamente com o divórcio, mas ainda está aqui a previsão legal. Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituições de educação básica nas proximidades do seu domicílio ou na transferência deles para essa instituição independente da existência de vaga. Essa daqui é uma determinação importante, principalmente para as mulheres que acabam mudando-se, e aí também é importante frisar que ela só pode mudar de endereço com autorização judicial, não dá para ela simplesmente ela sair e mudar de estado, não, eu estou voltando para a casa dos meus pais, porque senão ele pode entrar com ação e aí depois rever a guarda, então é importante que ela saia da cidade onde ela mora com autorização judicial. E aí, por exemplo, ela tem autorização judicial, ela sai. Aí, quando ela vai para lá, o juiz da violência doméstica, a medida protetiva é um processo que ele deve acompanhar a vítima para onde ela vai. Então, se ela mudou de estado, a medida protetiva deve declinar para onde está. A investigação criminal vai continuar no local do fato, que é a competência da apuração, investigação e condenação criminal. Mas a medida protetiva ela precisa caminhar para onde essa mulher vai. E aí o juízo da onde cair pode determinar, por exemplo, nesse exemplo, que os filhos sejam matriculados, independente do que período letivo, numa creche ou no ensino para aquelas crianças. Aqui no inciso 6, a gente tem uma inovação legislativa que fala sobre a ofendida receber um auxílio aluguel com valor fixado pelo juiz, e aí a depender da vulnerabilidade socioeconômica, por período não superior a 6 meses. Alguns municípios têm um benefício assistencial que já vem funcionando, alguns estados também têm esse benefício assistencial. Citando, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um benefício no valor de R$ 500. No município de Niterói, o valor é de R$ 1.000. Mas nesse caso aqui em específico, dessa lei em específico, não vem da Coordenadoria de Mulheres ou da Secretaria de Mulheres ou da Subsecretaria de Mulheres. Esse dinheiro vem da assistência social. Ainda não vi aplicado, porque é uma lei, né, recente, foi no final do ano passado,
ainda não vi os juízes aplicando, mas nós temos essa previsão legal. E eu acredito que aonde já tem, né, a existência do benefício, já pode determinar a aplicação para esse benefício. Na verdade, eu poderia fixar e o Estado, o município, que se resolvam para cumprir a decisão judicial. Mas é uma inovação legislativa que a gente precisa começar a pedir, independente se exista ou não no município que essa vítima ela reside. Aqui no artigo 24, nós temos as questões, né, de proteção patrimonial. Então, no inciso 1º, ele fala sobre a restituição de bens indevidamente subtraídos do agressor à ofendida. Normalmente, isso daqui é aplicado, por exemplo, eu tenho meu computador, ele ficou com ele indevidamente, é meu instrumento de trabalho, então eu peço a restituição desse bem. Meus livros, né, aquilo que profissionalmente também é seu, ou uso pessoal, né? 2, a proibição temporária de celebração de atos como contrato de compra e venda, locação, propriedade em comum, salvo quando o juiz autorizar efetivamente. Para quê? Impedir uma venda de carro, impedir uma venda da casa, impedir que ele alugue, subloque ou faça alguma coisa em nome do casal, porque depois a dívida também vai ser do casal, né? Então, se a gente não tem ali o divórcio declarado, tudo que for continuando acontecendo é responsabilidade dos dois. Então, isso aqui é algo também muito importante. Suspensão de procuração conferida ao agressor, né? Muitas mulheres passam procuração com plenos poderes para fazer qualquer coisa e aí depois ele desfaz de todo o patrimônio. O inciso 4, ele fala sobre a prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar. Então, a vítima de violência doméstica, o dano moral, ele já é presumido, ou seja, já se presume se ela viveu a violência doméstica, ela precisa ser reembolsada. Isso pode ser feito tanto na esfera da violência doméstica, como pode ser feito depois também na esfera do juízo civil, né? E aí, onde não tem um ou outro, pode ser feito em qualquer um deles, quando é vara única, por exemplo. Mas, nesse caso aqui, ele está falando que ele está se desfazendo todo o dinheiro, eu posso o quê? Fazer um bloqueio na conta, por exemplo, dele e guardar um valor que depois, lá no final do processo, pode ser dado como perdas e danos, né? No caso de dano moral, nesse exemplo. O que ocorre depois que pede a medida protetiva, por exemplo? O juiz pode ali, verificando, né, o agressor pode ser afastado imediatamente do lar. Lembra das medidas protetivas que a gente estava falando? Aqui eu quero entrar numa outra dinâmica. Primeiro que eu falei para vocês que normalmente a gente vai direto para o juiz e pede, através do advogado, Ministério Público ou da delegacia. Advogado público ou privado, né? Mas a gente tem esse artigo 12C, que fala o quê? Que a gente pode pedir perante a autoridade judicial, né, que é a regra. O inciso 2 fala o quê? Que pode ser quando o município não for sede de comarca, ou seja, naquele município não tem fórum, não tem ali um juiz, né, estadual. Aí, nesse caso, o delegado de polícia pode conceder medida protetiva. Qualquer medida protetiva? Não. Apenas o afastamento do agressor do lar. É apenas essa hipótese. Mas não tem delegado, né? Se a gente imaginar o Amazonas, por exemplo, né? Ou Pará, ou outro estado, por exemplo, que naquela cidade não tem o delegado não está, né? São um delegado para várias cidades, às vezes acontece isso, nosso Brasil é muito grande. Então, nos lugares onde não tiver delegado, o próprio policial pode deferir. Depois tem todo um procedimento que precisa ser enviado para o juiz e o juiz precisa confirmar dentro de um prazo para a efetividade desse artigo. Então, via de regra, quem concede qualquer medida protetiva sempre é o judiciário, que depois vai ter que ser confirmado, mesmo se concedido pelo delegado, pela polícia. Mas caso seja pelo delegado, pela polícia, vai passar para o judiciário depois. Então, vou repetir só para ficar bem claro aqui para vocês. A regra é fórum, juiz vai determinar a medida protetiva. Exceção, não tem juiz naquele lugar, delegado. Não tem delegado, policial. Então, e apenas para essa hipótese da delegacia e do policial, no delegado e o policial conceder, unicamente
para que o agressor saia imediatamente do lar. Essa é a previsão legal. As demais, exclusivamente, pode pedir, mas vai ser exclusivamente concedida apenas através da autoridade judicial, que é o judiciário, o juiz. Quando que começa a valer a medida protetiva de urgência? Isso é extremamente importante, porque as pessoas acham assim, eu recebi intimação. Primeiro que é muito importante, quando fazer a denúncia, constar todos os fatos, né? Constar as provas que tiver, os prints, os áudios, enfim, tudo que puder colocar na denúncia, no pedido da medida protetiva, é extremamente importante. E o telefone celular, tanto da ofendida, da vítima, quanto do agressor, do ofensor. Por quê? Porque depois da intimação, o juiz, como é que funciona? A gente faz o pedido vai parar no judiciário, o juiz concede ou não a medida protetiva, e aí também aqui reafirmando de que a medida protetiva agora não precisa ter um crime ocorrendo para pedir a medida protetiva. Basta que haja uma ameaça de um crime aconteça para que eu peça a medida protetiva. Então, eu peço a medida protetiva, o juiz concede, vai para uma central de mandados, que é o oficial de justiça dentro do Tribunal de Justiça, e vai intimar as partes, a ofendida e o ofensor. E aí ele pode ir pessoalmente na casa, pessoalmente no trabalho, levar essa intimação, ou por WhatsApp. Então, é muito importante, na hora de pedir a medida protetiva, informar o telefone, porque aí facilita, né? Depois da pandemia, a gente teve essa previsão legal, e aí facilita a eficácia. Por quê? Porque a medida protetiva só começa a valer não é quando a vítima, né, a ofendida, toma conhecimento da decisão do juiz. É quando o ofensor toma conhecimento. Lembra que eu falei lá no início, para não avisar, que o ofensor, né, que vai pedir a medida protetiva, porque ele pode buscar meio de fugir dessa intimação, trocando de celular, se mudando para outro lugar, e aí a medida protetiva não começa a valer, porque não consegue intimar essa pessoa. Então, é muito importante, né, pedir sempre o telefone e os endereços que você tiver, de trabalho, da casa, enfim, da casa da mãe, né? Quanto mais dados conseguir colocar, é importante. A medida protetiva de urgência, ela tem validade? A lei não fixa, mas muitos juízes vêm concedendo, colocando um limite de 30 a 90 dias, e tem que ficar pedindo a prorrogação. Mas aí nós tivemos uma decisão que no STJ, através do RESP 20360772, que fixou que não pode fixar prazo de validade e antes de acabar, né, antes dele, né, o processo está lá correndo, a medida protetiva está valendo. E antes do juiz, poxa, já demorou bastante tempo, acho que o perigo iminente já cessou, vou acabar aqui com a medida protetiva. Ele pode fazer isso? Não. Ele precisa primeiro ouvir a vítima. E aí, o modo como isso acontece depende de cada localidade. Por exemplo, no Paraná, o oficial de justiça manda para a vítima perguntando: e aí, ele está cumprindo a medida protetiva? Se está se sentindo ainda ameaçada? Não está? Lá no interior do Paraná é feito assim. Aqui no Rio de Janeiro, não. O advogado ou a Defensoria Pública, porque aqui a Defensoria Pública do Rio de Janeiro funciona para os casos de violência doméstica. Estou falando isso por quê? Porque São Paulo não. Aí São Paulo, como é que funciona? O Ministério Público que precisa ouvir a ofendida e ver se ela quer continuar ou não com a ação. Então, antes do juiz determinar a extinção completa, o juiz precisa, de alguma forma, ouvir essa vítima através de alguém ou marcar uma audiência para cessar e acabar com essa medida protetiva de urgência. Ele ouviu, ele pode, né, ele pode dizer, não, vou manter então ainda, ou ele pode também ouvir e decidir acabar com a medida protetiva de urgência. A decisão, ela precisa prosseguir se houver perigo. É isso que a decisão do STJ diz. Precisa ser observada a situação fática e a parte jurídica também. Então, os fatos e a lei precisam ser observado para manutenção dessa medida protetiva de urgência. O que é que a gente deve fazer quando a medida protetiva ela está sendo descumprida? A primeira coisa que deve se fazer é ligar para o 180? Não. O 180 é um canal de informações sobre violência contra a mulher. Pode fazer uma denúncia? Pode, mas não necessariamente vai chegar até a delegacia essa denúncia que você fizer por 180. Mas esse não é o caminho que tem que ser feito durante
o descumprimento. Ele está se aproximando de mim, estou com medida protetiva. O que que eu faço? Liga 190, chama a polícia militar. E aí, o ideal é começar a filmar, gravar o áudio, registrar de alguma forma esse descumprimento, até chegar a viatura da Polícia Militar. E também lembrando que a Polícia Militar tem prioridade nos casos de violência doméstica, porque às vezes a gente pensa assim, alguns lugares têm as leis municipais que determinam que depois de um certo horário não pode, normalmente 22 horas, não pode fazer um barulho até tantos decibéis. E aí você chama lá a viatura 190. Esses casos, eles demoram realmente muito. Mas eles demoram muito por quê? Porque não é prioridade. A prioridade é o quê? A ameaça de morte, como esse caso de violência doméstica. Então, a violência doméstica tem prioridade perante outros assuntos. E aí, ele descumpriu a medida protetiva, chegou perto de mim, ou a polícia militar não chegou. Quando a polícia militar chega e pega em flagrante, ele vai para a delegacia civil e já é feito o auto de prisão em flagrante, vai ser verificado se de fato ele foi intimado da decisão da medida protetiva, e aí, averiguada essa situação, ele pode ir ali preso, e ele vai ficar ali preso, eu vou falar depois um pouco mais sobre isso. Mas digamos que chamaram 190, não chegou, ela está com as provas ali do descumprimento, que ela precisa fazer? Comunicar a delegacia mais próxima, né, do fato ter ocorrido, ou na mesma delegacia onde já tinha sido feito também o pedido da medida protetiva, mas também comunicar à Defensoria Pública, ao Ministério Público, ou ao advogado, para que no processo da medida protetiva também comunique, porque nem sempre a delegacia comunica ao juízo da medida protetiva, ao juiz da medida protetiva. Então, é importante que seja feito como? Seja feito na delegacia e também comunicar no processo de alguma forma. Se não tem Defensoria Pública, Ministério Público. Se tem Defensoria Pública ou se tem advogado, através do advogado. Compreendido? Quais são as consequências? Eu acabei de falar, né? Já antecipei. Antigamente, não tinha consequência jurídica, né? Dependia de várias questões aqui burocráticas e, no final das contas, não dava em nada. Então, por isso que muita gente tem a ideia de que a medida protetiva não serve para nada, por conta daquela época, de que não tinha esse artigo. Tá vendo? O artigo 24A da Lei Maria da Penha? E aí, quando ele é pego, principalmente em flagrante, é muito comum ele ficar 3 meses ali, né, em regime de prisão. E fica mesmo. Pego em flagrante, é muito difícil até sair antes do tempo. É comum que ele fique ali os 3 meses. É bem comum isso acontecer de fato. Eu comuniquei no processo, porque não chegou a viatura no momento. Juntei as provas. Ainda assim, o juiz pode também decretar a prisão, a depender das provas e a depender do entendimento dele, né? Ele também pode declarar a prisão e a detenção é de 3 meses até 2 anos. Então, desobedeceu a ordem judicial, 3 meses de prisão. Quem pode descumprir a medida protetiva de urgência? Apenas sobre quem recai a decisão. Por exemplo, a medida protetiva era para que o homem saísse de casa, proibição de contato e aproximação. Mas se a mulher entra em contato, a mulher entrou em contato, a ordem não é contra ela, é contra ele. É ele que não pode, é ele que vai descumprir a medida protetiva, não é ela. Mas, e nos casos em que os dois retomam, porque a gente está falando do ciclo do relacionamento abusivo, né? Romance, né? A fase da lua de mel, tensão e explosão. Então, às vezes, teve uma explosão, ela fez uma pedido da medida protetiva, mas daqui a pouco ela voltou, porque ele pediu desculpa, disse que ia mudar, e daqui a pouco tem outra tensão, explosão. E aí, às vezes, ela fez vários registros de ocorrência e vai desistindo das medidas protetivas. Infelizmente, isso é muito comum. E aí, como é que se procede, como é que a gente acontece no caso de descumprimento? Nós temos aqui algumas hipóteses. A primeira, quando os dois retornam, é que o magistrado, né, o juiz, entende que a mulher é detentora do direito dela de ir e vir, então ela é livre para voltar ou não com o abusador, verifica ali, né, se realmente foi decisão dela, efetivamente, se ela, né, não foi coagida, e aí não acontece nada, porque, em tese, ele estaria descumprindo. Mas aqui estou falando de possibilidades do que o juiz pode interpretar em decorrência do descumprimento da medida protetiva. A situação 2 é que o magistrado verifica se a mulher está decidindo reatar o relacionamento por uma convicção livre e não viciada. Ou seja, será que ela está sendo coagida? Será que está sofrendo ameaça? Olha só, vou me divorciar
se você tirar a medida protetiva. Então, nessa situação, o juiz, se ele perceber minimamente, mesmo que ela fale que não, se ele numa audiência, por exemplo, percebe aquilo, ele pode negar. E nesse caso, se ele vê, não, realmente os dois reataram porque ela quis, enfim, e aí ele pode concluir positivamente. Mas, e se a situação do descumprimento da medida protetiva ocorrer e os dois tiveram filhos do casal? E os dois também, as crianças, por exemplo, também sofrerem violência. O que é que o juiz pode decidir? Aí aqui eu queria ler o artigo 19 do ECA, que diz que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família, e excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Com base nesse artigo 19 do ECA, os juízes podem, né, verificando, né, vamos para a hipótese ali da situação 4, que na verdade é a terceira, né, eu errei ali. Há diagnóstico elaborado pelas instâncias competentes, atestando que a mulher não se encontra em condições de decidir pelo seu próprio destino e de sua família. Neste caso, o que o juiz pode fazer? Verificando que os filhos estão correndo risco, o juiz pode determinar o acolhimento em família substituta ou família extensa. O acolhimento pode até para um abrigo, né, voltado para crianças, ou determinado para uma família substituta ou uma família extensiva. Por quê? Porque as crianças estão correndo risco. A mulher, se ela decidiu, o juiz pode respeitar, ela decidiu retornar, mas essas crianças e esses adolescentes não podem permanecer nesse ambiente tóxico e nesse ambiente não só tóxico, mas vulnerável para elas, né? Então, a depender do risco, o juiz pode conceder isso. E, por fim, ao reatar o relacionamento, o agressor acaba descumprindo a medida protetiva de urgência, se aproxima da vítima, o juiz pode concluir também isso, de que, por mais que os dois voltaram, entende que ela não tem liberdade de escolha, e ele descumpriu a medida protetiva e ele ser preso. Poucos casos acontecem isso, mas já tem algumas, no Distrito Federal nós temos algumas decisões nesse sentido. Então, retornar, o ideal se a mulher retorna, ela precisa ir na delegacia ou no juiz, na medida protetiva, e informar, olha, retornei, né, enfim, da justificativa dela, para que ele não seja preso também, né, por conta de uma opção que ela acabou decidindo no final das contas. Então, esses são alguns dos efeitos e alguns dos cuidados em relação à medida protetiva que precisam ser tomados em conta. E aqui eu gostaria de já caminhando, né, para o final, vou deixar aqui à vontade para, se vocês ficaram com alguma dúvida, podem me chamar tanto no perfil da Superação da Violência Doméstica, Instagram, Facebook, ou no meu perfil pessoal, Marília Boto, estou em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim, TikTok, tem vários meios que você pode procurar, né? Não é um nome tão comum, Marília com LHA e Bolt, BOLDT. Então, você pode me achar nas redes sociais, qualquer dúvida que você tiver, vou estar aqui pronta para tentar auxiliar ou encaminhar para alguém que possa auxiliar e retirar aí a sua dúvida. Então, aqui finalizando, queria deixar a frase: quebrar o ciclo da violência começa com cada um de nós, escolhendo o amor, o respeito e a compaixão com nossas armas mais poderosas, a começar pelo autocuidado e autoamor. Nenhuma mulher merece viver nenhuma forma de violência doméstica, e ela precisa buscar os cuidados e a sua autoproteção, começando pelo amor próprio, pelo autocuidado. A medida protetiva é um autocuidado. É claro que existem casos e casos, existem casos que a medida protetiva não vão ser suficientes, né? Por exemplo, um caso de uma pessoa que mora numa comunidade, né? Numa favela. Ela não vai poder requerer uma medida protetiva de urgência porque proibição de contato e aproximação. A polícia não vai subir na comunidade para prender ele. Infelizmente, uma realidade que aqui no Rio de Janeiro nós vivenciamos e em outros lugares também. Então, há casos e casos, mas nesse caso poderia, por exemplo, ser acolhimento no abrigo sigiloso, para garantir a vida dessa mulher. A vida de todas elas importa. E vamos fazer cada um o seu papel para garantir esses direitos e auxiliar essas mulheres. Muito obrigada por ter permanecido até aqui e continuamos juntas. E qualquer dúvida, me procure.
Um beijo grande em todos vocês e qualquer coisa, estamos aí. Você ouviu o podcast da Rede Multiplicadora Fala Maria, uma produção da Causa Global de Combate à Violência contra Mulheres e Meninas, do Grupo Mulheres do Brasil. Junte-se a nós, cada mulher conta. Acesse www.grupomulheresdobrasil.org.br. As aulas da trilha do curso da Rede Multiplicadora Fala Maria estão disponíveis no YouTube. Confira!